Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mesmo assim se entregou. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. A paz do Senhor, igreja.
Paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Que bom, irmãos, estarmos reunidos mais uma vez nesse lugar. Mais um domingo, queridos, em que nós temos a oportunidade de adorarmos a Deus com louvores, com canções, estarmos diante do Senhor e lermos a sua palavra e ouvirmos uma mensagem do coração de Deus para nós. Eu quero dizer, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês são bem-vindos a esse lugar. Eu quero dizer para você que Deus tem uma palavra para você. Eu quero dizer para você que Deus, Ele deseja falar ao seu coração nessa noite. Eu não sei como vai ser, eu não sei se vai ser na palavra que será pregada, eu não sei se será em algum louvor que será entoado, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para você. Mas para que nós, irmãos, tenhamos acesso àquilo que Deus quer falar conosco, é necessário que uma condição seja satisfeita. Vocês sabiam disso? E qual é essa condição, pastor João? A condição, meus irmãos, é que nós tenhamos o nosso coração aberto. Não adianta chegar nesse lugar com o coração fechado, pensando em preocupações, em lutas e dores. Deus, Ele ministra em nossos corações quando nós chegamos aqui e dizemos: Senhor, tenha liberdade para trabalhar neste culto e para trabalhar também no interior do meu coração. Eu vou te convidar a ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus, e vou te convidar a fazer esta oração. Eu pedir a Deus que Ele trabalhe na sua vida, que Ele fale com você, que Ele ministre em seu coração, e que todos nós, irmãos, sem exceção, todos nós, saiamos daqui nessa noite, ou você que nos assiste também pelo Facebook, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças a Deus, nós te exaltamos, nós glorificamos ao teu nome, porque nós temos uma grande oportunidade nessa noite. Poderíamos, Senhor, estar em tantos lugares, mas a tua palavra nos afirma que vale mais, Senhor amado, um dia nos teus átrios, na tua presença, do que 1000 dias em outro lugar. A tua palavra nos mostra, Senhor amado, que Marta escolheu a melhor parte quando ela se prostrou aos pés do Mestre para ouvir Jesus falando com ela. E nós, Pai amado, estamos aqui trazidos pelo teu Espírito Santo, não pela nossa capacidade ou não porque nós sejamos bons, mas estamos aqui para a glória do Senhor, diante da tua presença. E nós, Senhor, como teus filhos, te clamamos e te pedimos. Tenha liberdade, Senhor, para falar neste lugar. E tenha liberdade para transformar a minha vida, Senhor, conforme o teu querer. Pai amado, nós precisamos de ti. Então fala conosco neste lugar. Nós clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, amados. Aleluia, o Senhor está conosco, amém? Essa semana eu fui envolvida por uma fala de uma irmã que dizia para mim: Cláudia, nessa semana se propõe apenas a agradecer ao Senhor. Apenas agradeça. E nessa semana, Cláudia, só para agradecer. E a gente fica tentado a pedir também, porque a gente quer pedir, todo instante a gente quer pedir. Às vezes a gente agradece com um fundo de petição. Por trás do agradecimento tem aquela petiçãozinha assim disfarçada, né? Mas a gente precisa realmente entender que grandes coisas têm sido feitas por nós. Muito Deus tem feito por nós. Algo que eu nunca vou poder pagar é a minha salvação. Ele pagou por mim. Há quem diga que é de graça. Ah, é a graça. A graça? Morrer na cruz, derramar teu sangue, não é de graça. Foi pago e bem pago por nós. Então, eu quero dizer ao Senhor nesse momento que eu sou grata a Ele por tudo que Ele fez por mim, pelo que Ele está fazendo agora
e pelo que Ele vai fazer. E eu te convido a fazer o mesmo, amém? Vamos cantar essa canção para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Tenha liberdade, tá? De sentir a presença do Senhor. Quer glorificar, glorifique. Quer dar glória, dê glória. Quer dar aleluia, dê aleluia. 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 Diga ali próximo agora. Sou feliz. Declare. Com Jesus. Em todo tempo ele vai te atacar, mas você é firme em Deus. Eu quero ouvir a igreja dizer agora com fé, Pai. Sou feliz. Com Jesus. Sou feliz. Obrigada, Deus. Declare agora, vai. Só como eu anseio esse dia. Para onde? Ao céu.
Aleluia. Declare agora. Diga, sou feliz com Jesus. Vai acabar, vamos de novo, só a igreja. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aleluia. Amém. Ai, Jesus, eu queria tocar a música e eu falei, que música é essa? Porque já me deu surpresa, né? Mas aí quem corre, eu não olhei lá, mas tudo bem, vamos continuar adorando o Senhor. Graças a Deus te dou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou-me a mente e o coração, me deu perdão, restaurou-me em comunhão. Bem forte, diga! Digno meu Senhor, sobre o trono está, soberano e criador, por sempre, por sempre. Ergue minhas mãos e elevo. Eu quero ver suas mãos no céu, não para mim, mas para o Senhor que morreu por você. Aleluia. Vencer, Cordeiro de Deus, morreu. Mas ao terceiro dia, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Pelos gratos. Vamos lá. Eu quero ver a igreja do Senhor cantando. Graças eu te dou. Lavou minha mente. Te deu perdão. Aleluia. Restaurou. Digno, digno o Senhor, sobre o trono estás, sobre a alegria, por sempre te adorarei. Oh Deus, elevando nossas mãos ao céu. Cristo. Oh Deus, Cordeiro de Deus morreu por mim, por ti. Mas
mas ressuscitou. Aleluia, diga o nome. Eu quero que você reconheça isso, diga. Mas Jesus, digno é. De novo, mas Jesus digno é, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glorificado seja teu nome, Senhor. Tu estás no trono e merece a nossa adoração. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É para glorificar a igreja sem Cristo que está neste lugar. Esse Deus está mais presente. E esse culto não começou, não foi hoje, não foi ontem de manhã. Quando essa mesma igreja estava aqui em consagração ao nosso Deus. Então, igreja, glorifique esse Deus que é vivo sobre a sua vida. Sobre esse Deus que está todos os dias a te guardar, a te proteger. Ah, Deus. Ai. É porque a presença de Deus é muito gostosa, igreja. A presença de Deus é muito gostosa. E quando você sentir, você pode glorificar, você pode chorar, você pode pular, você pode saltar, você pode fazer o que quiser, porque você está na presença do Senhor. Você está no local ideal, no local certo, que é o local de adorar a esse Deus. Aleluia. Eu convido irmãos a abrirem a Bíblia, as vossas Bíblias, em Mateus, capítulo 18. Aleluia. Isso é só o início desse culto de adoração, porque Deus vai fazer mais ainda essa noite. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz o seguinte: quem é maior no reino? Naquele momento os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: com toda a certeza vos afirmo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, todo aquele que se tornar humilde, como esta criança, esse é maior no reino dos céus. E quem receber uma dessas crianças em meu nome, a mim me recebe. Sejamos como crianças. Sejamos como crianças que não tem vergonha de glorificar esse Deus, que não tem vergonha de saltar na presença do Senhor. Eu tiro como os meus filhos que estão aqui,
Se você perguntar se eles estão tímidos, eles não estão tímidos. A minha filha já tinha me perguntado, pai, eu posso ficar lá na frente com você? Eu falei, filha, pode. Então sejamos como crianças. Seja, irmãos, como crianças. Que muito Deus fará sobre a sua vida. Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Fique à vontade diante do Senhor teu Deus. Porque Ele está bem à vontade. Ele se levanta para olhar para você nessa noite. Aleluia. Saiba que há tempo para tudo. O que o Senhor tem para você é seu e ninguém toma. O que Deus tem para você, ninguém toma. Não se preocupe. O que está escrito vai se cumprir, porque Ele é fiel. Aleluia. Então espere em Deus, amém? Aleluia. Quero esperar em teu agir, quero aguardar sem desistir, quero atrair o teu olhar, quero atingir o teu coração. Diga a Ele, faz constar em teu livro o que fiz e o que farei, meu Senhor, em teu tempo, aleluia, traga a mim a sua. Senhor, o que um dia escrito no livro, aleluia, o livro é a palavra do Senhor, aleluia, que se levante o rei para liberar o meu Salvador, minha tome posse, diga, Senhor, aleluia, mesmo sem ver, está chegando a minha hora, creio em ti. Aleluia. Diga de novo, Pai. Quero esperar em teu agir, quero aguardar sem desistir. Então atraia, quero atrair. Aleluia. Diga com fé, Pai. Faz constar em teu livro o que fiz e o que farei, meu Senhor, em teu tempo, traga a mim as tuas mãos. Senhor, o que um dia escrito fica guardado em teu coração. O que? O meu Salvador me Senhor,
Senhor, eu tomo posse, eu tomo posse. Mesmo sem ver, está chegando a minha hora. Vai acontecer. Aleluia. Isso é fé. É você tomar posse de algo que você não vê, mas é pela fé. O justo, ele vive pela fé. Se não for pela fé, como você vai viver? Nesse mundo onde a gente não acredita em mais nada. Aleluia. É pela fé. Aleluia. Aleluia. Somos aquilo que o Senhor diz que somos, amém? Aleluia. Vai encerrar, diga. Senhor, o que um dia escrito no livro foi, fica guardado em meu coração. Pra o meu Salvador, diga a ele, eu tomo posse. Senhor, eu tomo posse da minha vitória. Mesmo sem ver, eu já posso. Está chegando a minha hora. Creio em ti, vai acontecer. Vai acontecer. Aleluia. Aleluia, vai acontecer. Vai acontecer, sabe por quê? Porque você tem um Deus. Você serve a um Deus vivo. Talvez você ainda não sentiu a presença dele, mas ainda dá tempo, amém? Um Deus vivo e ele está aqui nessa noite. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. A alegria, ela vem pela manhã. Você pode chorar a noite toda, mas de manhã vem a alegria. E o louvor se renova para a glória dele. Porque para isso nós nascemos, para honrá-lo, glorificá-lo em todo o tempo. Aleluia. Saúde me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Você pode declarar de novo? Eu tenho um Deus
que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está aonde? Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Quantos creem? Diga de novo. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. Declare. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira linda. O choro, diga, vai. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite. Eu creio, eu creio. Ainda não haja fruto, não haja fruto, todavia, aleluia, todavia me alegrarei, ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não e não haja fruto e o produto da oliveira linda, todavia me alegrarei. Só a igreja vai declarar agora, vai, diga. Ainda aconteça o que acontecer, eu vivo pela fé, não pelo que meus olhos veem, porque meus olhos me enganam. Aleluia! Em todo tempo eu me alegro. Ainda que a figueira não floresça, de novo diga, ainda e não haja e o produto, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, para acabar. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, hein? Não perca a tua bênção, permaneça na fé. Glória a Deus. Ei.
Salve da amada igreja na paz do Senhor, amém? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou a Aline. Eu e minha família fomos recebidos aqui há alguns meses na igreja de vocês. Estou muito feliz de fazer parte aqui dessa família. E o que eu vou falar aqui agora tem a ver com o que eu vim dizer aqui, tá? Eu e meu marido, nós nos convertemos na Igreja de Nova Vida no ano de 2002. Permanecemos lá por uns 2 anos, mais ou menos. Depois nós nos mudamos do Jardim Leal. E lá ficou bastante longe, a gente tinha que pegar 2 ônibus, ficou bem difícil da gente ir. E aí nós encontramos lá no Gramacho, a Igreja Metodista, onde desde então nós permanecemos e ficamos lá. E quando nós nos mudamos aqui para Jardim Primavera, a gente decidiu que a gente queria encontrar uma igreja próxima, porque também ia ficar muito longe, para que a gente pudesse ir com as crianças, enfim. E nós ficamos 1 ano procurando uma igreja. E é muito difícil quando você está muito tempo numa igreja, que você já conhece todo mundo, você tem seu círculo de amizade ali, e você vai para um outro lugar tentar achar tudo aquilo que você tinha na outra igreja, né? E a gente sabe que não é assim. E nós ficamos 1 ano assim. Cada domingo a gente estava num lugar e eu falava assim, eu não aguento mais, o que a gente vai fazer? E aí a gente tinha ficado mais ou menos em 2 igrejas. Aí eu fiz um propósito com o Senhor. Eu falei, Senhor, em janeiro de 2020, eu quero dar... Porque a gente visitava as igrejas aqui, mas eu continuava dizimando na minha igreja anterior. E aí eu falei, Senhor, em 2020, em janeiro de 2020, eu quero dizimar na igreja onde eu vou congregar com a minha família. Porque eu não quero mais ficar pulando de igreja em igreja. E aí, no último dia lá, eu falei, aí o meu marido perguntou assim, qual é a igreja que a gente vai hoje? Aí eu falei assim, não sei. Eu falei, já sei. Aí ele, não, vamos na mesma que a gente vai. Eu falei, não, a última agora, vamos visitar só mais uma. Aí eu joguei no Google. Igrejas evangélicas em Jardim Primavera. Aí achei vocês. Aí nós viemos para cá, fomos super bem recebidos aqui e aqui nós estamos. E eu fiquei muito feliz porque em janeiro de 2020 eu estava começando a dizimar aqui nesse lugar. Então Deus, ele é muito fiel, né? Ele ouve as nossas orações, ele ouve o nosso pedido. E eu vou pedir então para que vocês abram comigo 2 Coríntios 9, 7. Que diz o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Ou seja, não adianta a gente fazer isso por uma obrigação. Não adianta a gente tirar o nosso dízimo e falar, eu tenho que dar meu dízimo esse mês, estou precisando tão desse dinheiro. Não. Deus, ele quer que você dê com alegria. E é uma coisa que eu faço com muita alegria. O meu marido sabe o quanto eu sou chata com isso. Muito. Eu tiro, eu falo, isso aqui é do Senhor. Porque o Senhor é tão fiel comigo e com a minha família, tão fiel. Tantos momentos que nós já passamos, que às vezes, quando a gente para pensar e fala assim, como que a gente conseguiu passar por essa situação? Mas foi Deus que fez a gente passar por aquela situação. Só que eu acho assim, muito interessante, quando lá em Mateus 5, 23, 24, diz assim, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Ou seja, além de você fazer com alegria, você não pode ofertar de qualquer jeito. Deus, ele não quer a sua oferta de qualquer jeito. Deus, ele quer a sua melhor oferta. E quando a gente fala em ofertar para Deus, a gente não está falando só do dinheiro. A gente está falando de ofertar seu tempo daquela pessoa que precisa. A gente está falando de ofertar, sim, dinheiro para aquela pessoa necessitada que você conhece. Isso também é ofertar para o Senhor. Então, assim, o dízimo, ele é uma contribuição voluntária, mas também é uma forma de manifestar a sua fé. Quantas e quantas vezes a gente está com aquele dinheiro lá do dízimo e aquele mês está aquele mês apertado e fala, ai, Senhor, e agora? Não, irmãos, e agora você tem que continuar dando a sua oferta. Porque o nosso sustento, ele vem do Senhor. Se você não crê dessa maneira,
Você está indo contra a palavra do Senhor, porque Ele dá uma ordem. E nós temos que ser obedientes na casa do Senhor. E temos que crer que o nosso sustento, ele vem dele. A gente pode estar sem nada, mas se a gente tiver a Deus, a gente tem tudo. Porque Ele não precisa de dinheiro, quem precisa é a gente. Mas Ele não precisa, basta uma palavra do nosso Deus para que Ele possa fazer milagres na nossa vida. E tem uma frase que eu acho muito interessante que diz que a prosperidade é o fruto da generosidade. Se você é generoso, você tem prosperidade na sua vida. Então, será que nós estamos sendo generosos com os nossos irmãos? Porque quando a gente faz com nossos irmãos, a gente faz para Deus. Então, prosperidade não é só a gente ter um carrão, ter uma casa. Prosperidade vai muito além disso. Vai muito além de você ter saúde, de você ter uma boa esposa, um bom marido, você é próspero naquilo. De você ser bem-sucedido, você é próspero naquilo. Então, que nós possamos ser generosos para que nossa vida possa prosperar. Nós não podemos servir a Deus e às riquezas, ainda mais nos tempos de hoje, que o ídolo de hoje é o dinheiro. Então, assim, quando nós damos a nossa oferta, a gente fala assim, dinheiro, você não é meu ídolo. Essa parte aqui é do Senhor. E o que a igreja vai fazer, irmãos, não é com a gente. A nossa parte a gente fez. Então, a nossa parte, aquela ali é do Senhor. Então, separe sempre a sua parte, separe sempre o seu melhor para o Senhor. Para terminar bem rápido, tem acredito que uns 2 anos, eu acho, 1 ano e pouco, eu estava vindo do trabalho e eu trabalhava em Nova Iguaçu, tem 5 meses que eu fui transferida para Caxias. E aí eu deixo meus filhos lá no Gramacho, que a minha mãe continua morando lá, e eu saio de Jardim Primavera, deixo eles no Gramacho, ia para Nova Iguaçu e voltava para o Jardim Primavera, aquela confusão toda. E eu pegava ali a estrada São João Caxias para poder cortar caminho. E eram as 6h30 da noite e tinha um carro na minha frente e de repente eles pararam na minha frente, saíram 2 homens armados, começaram a bater no vidro. E eu sozinha, nervosa, eu não sabia o que eu fazia, eu querendo pegar alguma coisa, não conseguia pegar nada. E eles batendo no vidro, mandando eu sair. Aí eu saí, tirei a chave. Quando eu vi, eu estava com a chave na mão, eu joguei a chave no carro e eles não conseguiam achar a chave na hora de ir embora. E começou a falar que eu tinha pego a chave. Enfim, e foram embora. E eu fiquei ali, sem nada. Eu falei, meu Deus, eles me levaram tudo. Tudo. Levaram meu carro, levaram minha bolsa. Sabe que bolsa de mulher tem coisa pra caramba. E eu falei, levaram a cadeirinha das crianças, brinquedo que tinha no carro, sapato, que eu tinha trocado o chinelo, botei sapato. Levaram muito de celular, tudo. E eu falei assim, Senhor, me levaram tudo. Mas eles mexeram ali naquele momento de raiva, né, que eu tava. Eu falei assim, Senhor, eles mexeram com a pessoa errada. Porque eu sou dizimista na sua casa e eu não aceito isso. Porque lá em Malaquias diz que você pode fazer prova do Senhor enquanto a isso, se você for um dizimista fiel. E eu falei, eu não aceito isso, Senhor. E aí eu atravessei a rua, tinha um bar, e eu pedi o celular para alguém, para ligar para o meu marido. Enfim, e quando eu cheguei em casa, naquele dia eu cheguei em casa, era 10 para meia-noite, porque eu tive que ir para a delegacia. A seguradora estava... Porque, na verdade, eu pensava na segunda-feira, como é que eu vou fazer todo esse trajeto que eu faço com as crianças? Como é que eu vou para o Gramacho, para de lá ir para Nova Iguaçu, a volta a mesma coisa? Senhor, eu preciso do meu carro. E quando eu cheguei em casa, a seguradora tinha acabado de ligar para o meu marido, dizendo que tinha achado meu carro. Então eu glorifiquei muito a Senhor, eu falei, Senhor, muito obrigado, porque verdadeiramente Tu és fiel. Verdadeiramente. Então creia, irmãos. Creia que Deus é fiel. Creia, o crer é o crer sem você ver. Acreditar naquilo que o Senhor vai fazer, mesmo sem ter nenhuma condição na sua frente. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia que se renova a cada dia, Deus, a cada manhã em nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque Tu és o nosso sustento, Deus, e sem Ti nada nós somos, Senhor. Que Tu possa, Senhor, nesses dias difíceis, Deus, nos sustentar verdadeiramente, nos dar discernimento, Senhor, e que nós possamos, Deus, ter a Tua palavra, Senhor,
como auxílio nesses dias, Senhor. Que tu possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sustentar todas as áreas de nossas vidas. Porque tu sabes, Senhor, os desejos dos nossos corações, ó Deus. Obrigada por tudo, Deus. Seja conosco, Senhor. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém, igreja? Eu estou escutando essa igreja. Não sei se é o som que está alto. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém? Amém. Irmãos, eu estou muito feliz de escutar aqui o... Deixa eu tirar aqui a minha máscara. Né? Escutar o testemunho da irmã Aline. Né? Conhecer um pouco mais da história dela. E aí, irmãos, é muito legal quando a gente vê esse testemunho aqui, né? Quando a gente vê a experiência de cada um que tem, através da sua fé, exercitar a sua fé mesmo, né? E ver como é que Deus opera grandemente, irmãos. Deus é maravilhoso, né? Quem pode glorificar o Senhor com as palmas, em nome de Jesus, pelo que Ele fez na vida da irmã? Vamos aplaudir ao Senhor, em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado, a Ele toda honra, toda glória. Amém. Amados, hoje, mais uma vez, estou aqui trazendo, mais uma vez, a oportunidade de trazer uma palavra, compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração também. Né? Semana passada, trouxe uma palavra em que se encontrava em Marcos, nós falamos aqui sobre a blasfêmia do Espírito Santo, né, dos fariseus, dos escribas, falamos sobre a família de Jesus, a família... Ali Maria, né, José, as irmãs, os irmãos, estavam preocupados com a integridade física deles e não entendiam a missão, o tamanho da missão que Jesus tinha, né? A gente viu que em determinada parte, alguém interfere Jesus no discurso dele e diz assim, Jesus, a sua mãe e seus irmãos te chamam. E Jesus fala, mas quem é minha mãe e minhas irmãs? Né? São aqueles que fazem a vontade de Deus. Essa foi a palavra que nós trouxemos domingo passado. E hoje, vocês vão ver que tem uma certa ligação com a palavra que foi falada semana passada. Gostaria de fazer uma leitura com os irmãos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 13. 13, a leitura vai do versículo 31 até o versículo 38. Eu vou pedir licença para os irmãos aqui, porque eu ia trazer um esboço, só que minha impressora acabou a tinta, sabe? E aí imprimir aqui na igreja também não deu. Então preparei um esboço, eu vou acompanhar aqui no meu celular, tá? Peço perdão aos irmãos aí, né? A tecnologia. Nós vimos que a irmã Aline encontrou nossa igreja através até do Google, né? Uma pesquisa na internet. A gente vê, são os novos tempos, né? A gente economiza papel também, certo? Então, já encontraram, né? Já está o texto aqui atrás. João 13, vamos fazer a leitura do versículo 31 ao versículo 38. Diz assim, irmãos. O novo mandamento. Quando ele saiu, disse Jesus. Quando ele quem? Judas Iscariotes, tá, irmãos? Quando ele saiu, Judas Iscariotes, disse Jesus. Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Aí o 36. Perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor,
para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou? Não me podeis seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Amém? Os irmãos podem repetir comigo a leitura dos versículos 34 e 35? Amém? No 3. 1, 2, 3. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém? Oremos. Pai amado e querido, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por mais esta rica oportunidade de estar na tua casa, nesta noite, Senhor Deus, compartilhando uma porção da tua palavra, Senhor Deus. Senhor, tu me conheces, tu sabes das minhas limitações, das minhas necessidades, meu Pai, mas pela tua misericórdia, hoje eu me encontro aqui com esta oportunidade e peço a ti, meu Pai, que o Senhor me use como um canal para ministrar o coração dos meus irmãos que se encontram aqui nesta noite, que estão assistindo agora pela internet, Senhor Deus, que vierem assistir depois, que o Senhor, meu Pai, através do teu Espírito Santo, venha confirmar cada palavra, cada ensinamento que o Senhor vier a me usar nesta noite para ministrar aos teus filhos, Senhor Deus. Essa oração que eu te faço, eu te peço e já te agradeço, certo de que o Senhor me ouve, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amados. Então, é bom a gente refletir um pouco sobre o contexto dessa passagem, né? É interessante que até o irmão Eliel, ele fez uma leitura aqui em Mateus 18, o lava-pés de Jesus, né? Quem seria o maior no reino dos céus? E Jesus, na maneira bem didática dele, ele pega uma criança e coloca e fala assim, ó, quem não foi igual a esta criança, né? Ele usa esse exemplo. E Jesus, aqui nessa noite em que ele foi traído, essa noite, nesse contexto que se encontra aqui, irmãos, é a última noite de Jesus com os discípulos dele. Ele já foi para Jerusalém, está chegando a Páscoa, né? Aliás, é a noite de Páscoa, certo? A sexta-feira da paixão, ele seria crucificado. Jesus já sabia que ele tinha nascido para este propósito, né? Ele veio à terra, ele caminhou entre nós e chegou o grande momento dele. Então, na passagem um pouquinho anterior daqui que foi lida aqui, ele fala, ele revela, olha, um de vocês vai me trair. Um de vocês que coloca a mão no prato comigo é que irá me trair. Então a gente se pergunta, não, Pedro vira para João e fala assim, João estava assim, no costume dos judeus, né, do primeiro século, era uma mesa tipo um U, né? Aí tinha uma ordem para sentar ali, né? Para sentar não, que eles não se sentavam, eles praticamente se deitavam, né? Se debruçavam ali por cima da mesa e ficavam ali partilhando. Então, sentava, né? Jesus, João, e assim ia. A gente tem às vezes aquela ideia daquele quadro que a gente vê, né, da Santa Ceia, vê Jesus, aí vê Judas, Pedro e tal, né, do lado, mas não era assim que acontecia, certo? Era uma mesa tipo um U, aí tinha os servos que vinham através do meio daquele U, trazia os alimentos e tal, né, e colocava, servia as pessoas que estavam participando da ceia. Mas no caso, o próprio Jesus, ele fez esse papel, né, ele serviu, ele lavou os pés dos discípulos dele. Inclusive na passagem, Pedro ele fala, não, mas o Senhor irá lavar os meus pés? De forma alguma. Porque esse era o papel do servo mais humilde, mais simples que tinha, né? Então Jesus, para dar aquela lição de humildade, realmente, ele fala, olha, eu vou lavar, porque se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O que estava querendo dizer com isso, né? Se ele não deixasse fazer aquele ato, ele não caminharia com Jesus. Então, Pedro diz, não lava somente os pés, mas lava também o corpo inteiro. Aí Jesus fala, olha, não é necessário, né? É por causa da cultura. Os irmãos sabem, não tinha asfalto, não tinha, né, pavimento. Então, os servos andavam aquelas ruas de terra. Então, eles usavam aqueles roupões, né?
Então era natural, ficava todo empoeirado os pés. Então era comum essa prática, né? Entrava na casa de alguém, lavava os pés para servir. Tinha o costume de lavar as mãos também, né? A gente também deve ter esse costume, né, irmãos? É a questão de higiene, né? Lavar as mãos para se alimentar. Mas os judeus lá 2000 anos atrás já tinham essa prática. Eles lavavam suas mãos para participar da ceia. Inclusive, isso foi até tema de outro debate, mas eu não vou entrar para ser objetivo, né? Vamos manter aqui nesses últimos momentos, os instantes, né, que antecedem a crucificação de Jesus. Porque Jesus tem um ensinamento grande para trazer para a gente aqui nesta passagem. E que ensinamento seria esse? Irmãos, observem. O que a gente leu aqui no versículo 34, 35, que eu pedi para a gente repetir, né? Jesus, ele já sabia que ele ia ser traído. Jesus sabia que era o momento, ele tinha alguns momentos só mais com os discípulos dele. Então, era algo de extrema importância que ele queria falar naquele momento. Imagine você. Você é chefe de uma equipe, você tem uma missão muito importante, né? E você tem que sair de imediato. Ó, não é só, Fábio, tem que sair agora, né? Você só tem 1 minuto. Fala a mensagem que você tem que falar, o que você vai falar. Você não vai perder tempo com supérfluo, né? Vai perder coisas com bobeiras. Vai falar o que realmente importa. E certamente, irmãos, eu pensando, 3 anos de ministério de Jesus, né? Do 30 aos 33, onde os evangelhos narram ali a obra, o trabalho de Jesus, ele fez muita coisa, né? Mas eu acredito que ele ainda tinha muita coisa para falar. Mas ele já sabia, ó, o tempo acabou, é agora, né? Eu vou sair dessa porta, já vão me entregar, Judas Iscariotes vai me entregar para os fariseus, eu vou ser julgado no Sinédrio, vou aparecer perante Pôncio Pilatos e vou ser crucificado. Não vou ter outra oportunidade de falar com Pedro, com João, com Mateus, com Levi, com Filipe. Não vou ter outra oportunidade. É a última oportunidade. Então isso já demonstra para a gente o tamanho da importância dessa mensagem que Jesus está transmitindo naquele momento. Jesus, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Amém? Então a gente destaca em primeiro lugar, a importância dessa mensagem, né? Diante de toda essa pressão que Jesus estava passando, o limite, o tempo estava acabando, estava se esgotando, era a última mensagem. Então, novo mandamento vos deixo, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Certo? Então, isso já leva a gente para o próximo ponto, né? Que é um mandamento. Jesus acrescenta mais um mandamento. A gente conhece a Bíblia, os irmãos conhecem, sabem lá no Antigo Testamento, em Êxodo 20, Deus, através de Moisés, apresentou quantos mandamentos? 10 mandamentos, não foi isso? Não farás para ti imagem, escultura diante de ti, não haverá Deus antes de ti, não furtarás, não matarás, não roubarás, não adulterarás, e assim vai, né? Os 10 mandamentos. E aqui ele acrescenta mais um, o 11º mandamento, que vos ameis uns aos outros. Em outra oportunidade, em outra ocasião, Jesus foi perguntado sobre qual seria o maior mandamento. Jesus disse, os irmãos sabem, inclusive eu citei semana passada, né? Que é amar a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o seu entendimento, né? Em primeiro lugar. E o segundo, semelhante a este, é o quê? Amar o teu irmão como a ti mesmo. Então, o amor é o resumo da lei, né? A lei, ela tem o objetivo de mostrar as nossas falhas, certo? Mas o amor de Deus, Jesus, através desse amor que foi falado aqui através da Cláudia, que falou que Jesus pagou o preço com o sangue dele, né? A graça é o preço, irmãos. Foi caro, é um preço altíssimo, irmãos, né? Que foi pago. Nós não teríamos condições de pagar esse preço, mas Jesus viveu uma vida perfeita, uma vida reta, né? E ele pagou esse preço por mim, por você, por todos aqueles que já viveram até aqui, até 2021, e aqueles que vão viver ainda até que Jesus retorne, já foi pago, para você saber a preciosidade, o valor do sangue de Jesus, né? Esse sangue foi derramado por mim e por você. Amém? Então Jesus, ele deixou esse mandamento. O mandamento, é bom a gente destacar, não é uma coisa opcional.
Eu não posso escolher. Eu posso fazer ou não fazer. É um mandamento. Cumpra-se. É igual uma lei, né? Se você desobedecer, você está transgredindo esse mandamento. Muitas pessoas se relacionam com a palavra. Eu lembro que uma vez eu escutei uma pregação na televisão. Eu não lembro, faz anos, tá, irmãos? Que alguém disse assim, olha, as pessoas pensam que a palavra de Deus é um rodízio de pizza, né? Se vem de mussarela, glória, amém. Se vem de pepperoni, já torce o nariz, né? Agora, se vem de alite, se vem de anchova, passa de mim, né? Essa pizza. Irmãos, a palavra de Deus ela é completa. Nós não podemos selecionar, fracionar a parte que eu gosto, a parte que eu não gosto, né? Toda ela, toda a escritura, né? Assim que Pedro fala, né? Toda a escritura é inspirada, né? Útil para corrigir, vai até a divisão da alma e do espírito do homem, né? Para instruir, para dar ensino. Então é um mandamento, não podemos esquecer. O amor entre irmãos é um mandamento a ser cumprido. Agora, outro fato interessante que me chamou atenção nesses dois versículos apenas, né, no 34 e no 35, é que Jesus ele se coloca como modelo, como o exemplo a ser seguido, né? Então, uma das características principais do amor que deve ter entre os irmãos em Cristo, aqui eu estou falando de amor entre irmãos em Cristo. Eu não estou falando do amor que a gente deve amar o nosso inimigo. Nós devemos amar? Devemos. Mas essa palavra aqui, irmãos, é interessante, que Jesus ele estava entre os discípulos. Ele falou, olha, assim como eu vos amei, que vós vos ameis uns aos outros. Ele se coloca como exemplo. Porque a gente viu, se a gente lembrar aqui da passagem anterior, que é a passagem do lava-pés, existia ainda, caminharam 3 anos com Jesus, mas ainda existia vaidade, ego, no meio dos discípulos, apóstolos, tá? Eles queriam, Senhor, quando entrares no teu reino, reserva para mim lá o lugarzinho da direita, o lugarzinho da esquerda, né? Eles queriam, tinha aquela vaidade. Então Jesus, com aquele exemplo de lavar os pés, ele dá uma lição de humildade. A humildade, irmãos, é essencial para a boa convivência. É essencial para uma harmonia. Para a gente viver em comunhão, viver em comunidade. Se eu ficar me julgando melhor que os outros, eu jamais vou ser capaz de ceder meu lugar para um irmão, por exemplo. Né? Não, eu estou muito cansado. Eu estou no trem, eu trabalhei o dia inteiro, né? Não, eu vou sentar. Fechei o olho, estou dormindo. Não quero nem saber se entrou grávida, se entrou idoso. Né? Eu estou falando agora com as pessoas que a gente nem conhece. Agora imagine com os nossos irmãos em Cristo. Né? Então Jesus ele se coloca como exemplo. Como é que Jesus amou os discípulos dele? O que ele fez? Vamos destacar aqui algumas coisas que Jesus fez. Vejamos algumas demonstrações de amor de Jesus para com seus discípulos. Jesus, sendo dono de tudo, se fez servo. Jesus, irmãos, ele poderia nascer rico, né? Ele escolheria, não, Deus, olha só, eu vou para a missão, vou cumprir essa missão, tá? Não, mas vou querer nascer numa família bem rica, né? Não, ele nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar onde tinha animais, né? Tinha o burro, tinha o jumento, tinha a galinha, tinha uns tipos de animais ali, certo? Ele veio no meio dos pobres, nasceu entre os pobres. Eu falei aqui semana passada, né? Ele nasceu em Belém, nasceu em Nazaré. Nazaré é como se fosse cangulo, vamos colocar aqui, né? Se alguém estiver me assistindo de cangulo, né, pela internet, perdão, é só para a gente poder exemplificar, né, dar um exemplo. Imagine você nascer num lugar bem humilde, bem simples, bem pobre, né? Nasceu num lugar que não tem saneamento básico, que não tem infraestrutura, não tem rede elétrica, energia, né? Foi nesse lugar, irmãos, que Jesus nasceu, né? Um lugar de agricultores que vendiam o seu trabalho, a sua força de trabalho, porque eles não tinham terra, né? Eles vendiam o seu trabalho. Eles cuidavam de bois, criavam bois, eram pessoas simples, pessoas humildes, não tinham posses, certo? Ele nasceu lá, nasceu entre os pobres. E ele fez isso por amor, irmãos. Mas Jesus não fez só isso. Jesus ele fez mais. Jesus, ele limitou-se a um corpo humano. Jesus ele sentiu fome,
ele sentiu cansaço, ele sentiu sede, ele sentiu medo, né? Jesus sentiu medo. Tem aquela passagem que Jesus, ele estava tão tenso que ele suou sangue, né? É um pouco antes desse evento aqui, né? Algumas últimas orações, ele chama Pedro, chama João, né? E sobe o Monte das Oliveiras e vai orar. Aí Pedro, a passagem diz que Pedro, ele sente cansaço e dorme, né? Aí Jesus volta. Será que vocês não conseguem orar 1 hora comigo? Ele estava tenso, ele estava aflito. Nesse momento ele ora, ele fala assim: Deus, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sabia a dor que ele ia sentir, que ele ia sofrer. Irmãos, tem um filme, A Paixão de Cristo. Acho que a grande maioria aqui já deve ter assistido esse filme, né? Não é um filme evangélico, é um filme, assim, foi feito por, até o autor, né? Autor e diretor do filme é o Mel Gibson, né? Então, se conhece a vida de Mel Gibson, não precisa entrar em detalhes, comentar, né? Mas ele é católico e ele se inspirou nos textos da Bíblia para fazer aquela produção. Irmãos, eu confesso para vocês, eu já li várias vezes a Bíblia, e principalmente essa passagem da Paixão de Cristo, né? Mas quando eu vi aquela interpretação teatralizada no cinema, irmãos, olha, eu nunca conseguiria imaginar tamanho sofrimento, né? Aquele chicote, irmãos, o chamado azorrague, né? Aquelas tiras de couro com aqueles pedacinhos de moeda, de metal, de osso. E quando batia, o cinturão batia e puxava e arrancava pedaço da carne, a sangue voando. Irmãos, uma carnificina, algo bárbaro. Imagina, você com essa missão, sabendo que daqui a algumas horas, né, você vai passar por aquilo. Jesus, ele sentiu medo. Jesus, ele se fez carne. Irmãos, isso, olha, quando eu lembro disso, eu penso nessas coisas, eu chego a me emocionar, porque realmente é um amor que eu não tenho palavras para expressar o tamanho desse amor, irmãos. Começa com o amor de Deus, né, que enviou o seu filho amado. Eu fico pensando, eu não sou pai, né? Mas se eu tivesse um filho, irmãos, eu acho que seria muito difícil, né? Eu abrir mão, ofertar o meu filho. Agora, você imagina, um ser perfeito. Agora, nosso filho, irmãos, por mais que a gente ame, ele tem seus defeitos, não tem? A gente ama, apesar dos defeitos, a gente ama, não é isso? A gente sabe. Não, meu filho, ele é meio preguiçoso, eu tenho que chutar a cama, levantar ele lá para poder ir para a escola, né? Ou então ele é meio respondão, não gosta de jogar o lixo, eu pago a tarefa para ele, filho, ó, sabe que hoje é dia de lixo. Aí, né, finge que esqueceu, tá jogando videogame, não é isso? Então, os seus, enfim, diversas tarefas. O meu filho, às vezes, se rebela, responde e tal, mas mesmo assim, e mesmo a gente sendo mal, a gente não é capaz de pegar nosso filho e ofertar, mas Deus ofertou, né? E Jesus aceitou essa missão. Então isso mostra o amor de Deus. É o exemplo do amor. Ele amou tanto cada um de nós, irmãos, que ele, sabendo o preço que ele teria que pagar, ainda assim ele aceitou. Uma vez eu vi uma outra pregação, né? Dizia assim, ó, ainda que fosse para salvar só você, né? O sacrifício dele, ele ainda assim faria. Eu nunca li texto na Bíblia que corrobore essa afirmação, né? Mas eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito de verdade que o amor de Deus é tão grande que ainda que fosse para salvar um, ele viria. Amém? Você crê nisso? Diga amém, diga glória a Deus, né, irmãos? Porque Deus é um Deus de amor, irmãos. Deus, ele nos ama. E Jesus se fez exemplo para cada um de nós, irmãos. Jesus, ele fez mais, ó. Jesus, ele aturou discípulos cabeça dura. Eu coloquei aqui, Jesus aturou discípulos cabeça dura. Irmãos, Jesus, ele falava, ele pregou o sermão da semeadura, né? Olha, o reino dos céus é assim. É como o homem que saiu semeando e lançou a semente e tal, e lançou a semente. E os discípulos não entendiam o que ele estava querendo dizer. Eram cabeça duras, caminhavam com ele e Jesus falou, mas vocês não entendem o que eu estou querendo dizer a respeito do reino dos céus? Não entendiam. Tanto não entendiam que eles queriam ter um lugar, né, de primazia lá com Jesus. Jesus, quando entrar no reino, ó, o da direita é meu, o da esquerda é do meu irmão, ok? Então, eram cabeça dura.
Muitas vezes nós também somos cabeça dura. Não é verdade? Às vezes a gente insiste no erro. E mesmo assim Deus nos ama. Deus continua nos dando oportunidade. Jesus sujeitou-se à dificuldade. Aturou a pouca fé de alguns. Né? Tomé, quando ouviu que ele havia ressuscitado, ele já tinha falado, olha, é necessário que eu morra, mas ao terceiro dia vou nascer. Aí quando chega a mensagem a Tomé, Pedro chega falando, Pedro não acredita também, né? Vão, Maria Madalena, vai Maria, chegam lá, aí escuta, o anjo fala com elas, por que estão procurando entre os mortos aquele que ressuscitou, né? Depois Jesus se revela para Maria Madalena, olha, eu estou aqui, né? Coloca ali a mão, elas pegam e tal, elas vão correndo até Pedro e fala com Pedro, e Pedro também não acredita, aí Pedro daquele jeito dele, né? Bem cabeça dura, ele sai correndo desesperado até onde está o sepulcro de Jesus. E João era bem mais novo que ele, corre também, chega na frente de Pedro e olha e procura, e cadê? Só vê os panos lá, os panos da veste mortuária. Tem até uma heresia aí, né, irmãos, que dizem que é o santo sudário. Aquilo é heresia, tá, irmãos? Aquilo não envolveu o corpo de Jesus, não. Tá? Então, a gente vê que mesmo sendo cabeça dura, Jesus depois ele encontra Tomé. Tomé não acredita, porque Tomé não estava no momento que foi revelado. Aí Tomé fala, olha, se eu não tocar nas suas chagas, eu não, de maneira nenhuma, acreditarei. Aí Jesus chega, entra na sala, fala assim, Tomé, olha aqui, Tomé, pode tocar. Aí Tomé vai e toca. Aí ele finalmente, ele acredita, e se prostra e adora o Senhor. Né? Então até na nossa pouca fé, até na nossa fraqueza, nossa incredulidade, Deus ainda assim nos ama, e Deus ainda assim, ele veio com essa missão, e ele cumpriu essa missão, e deixou esse exemplo de amor para cada um de nós. Amém? Então, irmãos, voltando aqui para o texto, só para a gente fechar aqui, deixa eu ver o tempo. Né? Porque eu vou falando, até bom o trabalho que comentei com o Luciano, né? A questão do esboço é interessante para controlar o tempo. Né? Que eu me perco um pouquinho. Mas vamos lá. O quarto ponto que eu gostaria de destacar nessa passagem, nessa breve passagem, né, de João 13, encontra-se no versículo 35, eu gostaria de ler novamente. Diz assim, ó. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus ainda nos mostra que o amor entre os cristãos é a marca registrada de seus discípulos. Então, irmão, se tem alguma coisa que caracteriza o discípulo de Jesus, é o amor. É o amor entre os irmãos. Né? Nós devemos nos amar uns aos outros. Certo? Certas pessoas se dizem cristãs, mas elas agem sem amor. Aí eu faço uma pergunta para você, uma pergunta retórica, não precisa responder, você que está em casa também. Tá? Essas pessoas que se dizem cristãs e agem sem amor, seriam cristãs autênticas? Não, né? De forma alguma. Não seria. Então fico alerta, irmãos. Um cristão não é conhecido como discípulo de Jesus porque ele anda com a Bíblia embaixo do braço, porque ele usa certo tipo de vestimenta, porque ele penteia o cabelo de um jeito. Ele não é reconhecido discípulo de Jesus porque ele tem um certo vocabulário. Oh, glória, aleluia, olha o azeite, olha o vaso. Não é isso que vai caracterizar o discípulo de Jesus, irmãos. Né? Não é eu frequentar certos lugares. Não, eu fui no Monte das Oliveiras, eu fui no Monte Torres da Serra, aleluia. Eu fui no Afeganistão pregar. Não é isso, irmãos, que vai caracterizar o discípulo. Não foi isso que Jesus falou. Não é eu deixar de comer, eu deixar de beber, não é eu deixar de fumar que vai caracterizar se eu sou ou não um discípulo de Jesus. O que vai caracterizar que você é um discípulo de Jesus é o quê? É amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, né? Então, fica esse peso para a gente, fica essa reflexão. Né? Será que nós temos amado, né? A minha intenção aqui, irmãos, não é
Irmãos, perdoem, tá? Porque vou falando que a gente vai tomando um rumo, né, que a gente não espera. Mas não é de forma alguma exortar os irmãos, tá? Quem sou eu para exortar os irmãos? Mas a palavra de Deus, ela é assim, ela é viva e eficaz. A gente fala e ela vai cortando, né? Ela vai tocando onde tem que ser tocado. Então, se você nessa noite se sentiu tocado em algum momento, você olha para a sua vida. Você cristão, estou falando para cristãos aqui, né? Se você olha para a sua vida e você reconhece que você não tem sido um discípulo, você reconhece que o teu amor tem sido falho, não está seguindo o exemplo, o modelo de Jesus, né? Se você ainda guarda algum rancor, se você... Eu estou me colocando no meio, tá, gente? Essa pergunta é para você, estou colocando você, mas na verdade é nós. Se nós, seja sincero, tá, irmão? Você que está em casa também, me assistindo. Se nós temos alguma coisa que nos tira a afinidade de alguém. Eu não gosto de falar com o Gustavinho. Gustavinho, realmente, cara, uma pessoa que não emite uma palavra, como é que eu vou puxar um assunto com o Gustavinho? Né? Como é que eu vou puxar uma conversa com ele? Não, eu prefiro evitar o Gustavinho. Eu vejo o Gustavinho ali, eu vou pro outro lado. Gustavinho, te amo, tá? Você sabe disso. Estou pegando como exemplo aqui, porque quem não te amar aqui está afastado de Deus. Amém? Né? Mas, irmãos, às vezes isso acontece. Às vezes tem algum irmão que tem uma certa brincadeira, um certo costume, um jeito de falar, que te incomoda, né? E se isso acontece, irmãos... Pode isso acontecer? Pode acontecer, mas não deve. Você deve vigiar e deve orar a Deus para tirar isso do teu coração. Deus, me perdoa, porque eu tenho aquele pensamento acerca do Serginho, né? O Senhor me perdoe, né? Me ajude a vencer essa minha fraqueza, essa minha debilidade. Porque nós devemos, irmãos, amar como Jesus amou. E Jesus, com certeza, irmãos, ele não fazia acepção de pessoas. Tanto é que o próprio Judas, ele aceitou para caminhar com ele, né? Judas Iscariotes. A Bíblia diz, se você for ver lá quando Jesus ele chama os discípulos dele, os apóstolos, ele chama Mateus, vem comigo, Pedro, vem comigo, Natanael, e assim ele vai chamando. Judas é o único que se oferece. Judas ele fala, Jesus, eu posso ir contigo? Aí ele, pode vir. Mesmo sabendo que era um traidor, né? Então, irmãos, se Jesus fez assim com um traidor, né, como é que a gente vai fazer com um irmão que professa a mesma fé que a gente? Né? Então, que isso possa ficar de ensinamento para a gente, que a gente possa pegar o exemplo de Jesus e aplicar em nossas vidas. Então, reforçando aqui, irmãos, eu não estou repreendendo ninguém, amém? Amém. Mas, se Deus quis assim, é com ele. Não tenho culpa. Estou falando por amor e relembrando o nosso dever. Esse é o nosso dever. Dou graças a Deus por todos aqueles que têm demonstrado na prática que têm realmente amado os irmãos, né? Muitos irmãos a gente observa isso, que amam seus irmãos de verdade, irmãos. Mas sempre podemos melhorar. A gente sempre pode melhorar. O amor perfeito, quem conhece aquela florzinha, né? Amor perfeito. A gente encontra lá no jardim, na floricultura, né? Amor perfeito, irmãos, se não for a flor, só em Jesus Cristo. Então isso quer dizer que nós sempre podemos melhorar. A Bíblia diz lá em Provérbios que o nosso caminhar é como uma aurora, né? Que vai se tornando cada dia mais claro até que amanheça. E assim somos nós. Paulo ele usou o exemplo do espelho. Quando a gente fala em espelho, a gente tem ideia desse espelho do século XXI que nós vemos, né? Que tem até informação. Já viu essa, ô João? João Vitor, né? Tem um espelho agora que já mostra as informações, notificações, previsão do tempo. Tu olha no espelho e já sabe tudo ali, irmãos. Né? Esse é o espelho do século XXI, conectado. Tu entra no espelho, acessa, faz compra na internet e tudo mais. O espelho, já viram? Já viram falar desse espelho? Não? Então, irmãos, se preparem que está chegando aí, ó. Tem esse espelho aí. Mas o espelho que Paulo está falando lá em Coríntios, né? É um espelho, é um latão, é um bronze polido, né? Então, quando a pessoa olhava para aquele bronze, imagina, irmãos, pega um pedaço de lata aí, dá uma polida nele e tenta se olhar no espelho. Você vai ver o seu rosto distorcido, não é isso? Você não vai ver perfeito. Aí, eu estou com uma espinha no nariz.
Não dá para ver no reflexo, né? Eu só sei porque se eu tocar aqui eu vou sentir. E era assim o espelho. Você tem uma visão turva. Mas Paulo diz, olha, assim como olhando para o espelho, até que nos tornemos a imagem e semelhança de Cristo. E é assim nossa caminhada. Nós somos imperfeitos, nossa justiça é falha, é podre. Por isso que nós temos a todo dia, irmãos, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que somos falhos. E isso é uma questão de humildade, assim como foi no evento lá do Lava Pés. Amém? Porque sem humildade, irmãos, não tem como a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos, nem amar a Deus, porque vai sempre prevalecer o meu ego, a minha vontade. Então, enquanto não nos igualamos a Ele, o que é impossível, podemos e devemos continuar buscando o crescimento nesta área. Continuemos então buscando a perfeição, amando-nos uns aos outros intensamente. E com isso, mostraremos a todos que somos verdadeiramente seguidores de Cristo. Amém? Você é um seguidor de Cristo? Diga amém. Amém. Então, que nós sejamos discípulos de Jesus, que nós guardemos este mandamento, né? Essa última palavra, essa última instrução, né, que Jesus deu aos seus discípulos, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Que a gente possa lembrar sempre, irmãos, que não é a nossa veste, não é o nosso penteado, não é o nosso cabelo, a nossa roupa, enfim, não é o lugar que eu frequento, não frequento, que vai dizer que eu sou um discípulo. É o amor. Essa é a nossa marca. Então devemos amar. Porque as pessoas do mundo, elas vão olhar para nós e ver, caramba, realmente, o Fábio foi transformado. O Fábio era assim e agora ele está assado. Era como água, se tornou em vinho. Eu acredito, mas eu vejo aqui, eu caminho com o pastor ali já há anos, né? 20 anos. Eu conheço a história de muitos irmãos aqui, né? Muitos são novos, agora mais antigos. Eu vejo, conheço, às vezes até antes de se converterem, né? O caso do Renato, do presbítero André, conheci eles antes de se converterem, da Silvia. E eu vejo como Deus transformou a vida deles, irmãos. É um testemunho que eu vejo. Amém? Eu sei que vocês também são irmãos observadores, inteligentes, que observam sempre. Não para criticar, né? Mas para a gente aprender e perseverar na fé. Amém? Irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e oro para que o Senhor Deus continue falando ao coração de vocês. Amém? Convido os irmãos a se colocarem de pé neste momento. Vou estar orando. Amém. Amém. Então, oremos. Enquanto isso, né, os irmãos do Ministério de Louvor podem vir aqui, tomando seus lugares, para louvar ao Senhor. Oremos, amados. Pai amado querido, mais uma vez te damos graças, Senhor Deus. Muito obrigado, porque o Senhor enviou o teu Filho amado Jesus como sacrifício perfeito, Senhor Deus, pela minha vida, pela vida de cada irmão aqui presente, pela vida de cada irmão espalhado pela face do mundo, que já viveu e que ainda virá a se converter a Ti, meu Pai. Eu te dou graça, Senhor Deus. Aqueles que ainda caminham, Senhor Deus, que ainda não tiveram esse encontro contigo, Senhor Deus, mas que o Senhor conta com cada um de nós que já tivemos esse encontro contigo para estar ministrando, para estar levando esta mensagem de transformação, essa mensagem, Senhor, de harmonia, de comunhão, de viver em comunidade, meu Pai. Isso possa ser uma verdade em nossas vidas, que as pessoas possam olhar para nós e ver não mais a nossa face, mas a Tua glória em nós, meu Pai. E isso seja uma verdade, Senhor Deus, e que possamos dar bom testemunho de Ti a cada dia. Assim como Paulo disse, Senhor Deus, aqueles que caminham ainda nas trevas, e nós somos as cartas vivas, Senhor Deus. Então que nós, através da nossa conduta, nós através de nossas atitudes, através de nossos gestos, nossas falas, Senhor Deus, que nós possamos estar sempre indicando e apontando aquilo que o Senhor fez por cada um de nós, Senhor Deus, porque isso é o mínimo que o Senhor merece, Senhor Deus. Esse é o perfeito louvor e adoração que o Senhor espera de cada um de nós, que nós venhamos a nos negar a nós mesmos, Senhor Deus, em prol do Teu benefício,
em prol do teu reino, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas. Portanto, que diminua a vaidade, o nosso ego a cada dia, Senhor Deus. E que assim nós venhamos a cooperar com o crescimento do teu evangelho e do teu reino, Senhor Deus. É a oração que eu te faço. Toma cada um nessa noite que ouviu esta palavra, essa ministração, Senhor Deus, que talvez tenha sido tocado, que o Senhor tocou no coração, talvez tenha se sentido ferido, porque não tenha vivido da forma que o Senhor tenha deixado como exemplo, Senhor Deus, mas se arrepende de coração. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, consolar este irmão, esta irmã, e que ele venha, a partir de agora, reescrever uma nova história, Senhor Deus. Que ele venha procurar um irmão que ele tem uma diferença e que ele venha pedir perdão. Que nós possamos reconhecer, Senhor Deus, que se nós não vivemos, aqui tua palavra diz, nós vivemos evangelho de falsidade. Nós usamos uma verdadeira máscara, Senhor Deus. Mas a ti ninguém engana, Senhor Deus. Tu conheces nosso íntimo, tu conheces nosso interior. Tu sabes, Senhor, o que nós fazemos em secreto. Aquilo que passa no nosso pensamento que nós não ousamos falar nem para o nosso cônjuge, nem para o nosso esposo, nem para o nosso marido, para os nossos filhos, não compartilhamos com ninguém. O Senhor conhece, Senhor Deus. Ô meu Pai, então diante de Ti que nos colocamos nessa noite, e te pedimos perdão, e pedimos que o Senhor venha reescrever uma nova história, Senhor Deus. E que nós possamos ser renovados na Tua presença. E que nós possamos transmitir este Evangelho que o Senhor deixou para ser transmitido. Com amor, com carinho, com determinação. Senhor Deus, entregando nossa própria vida, se preciso for, Senhor Deus, em prol do Teu nome, Senhor Deus. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vocês podem glorificar o Senhor com suas palmas, em nome de Jesus? Louvado seja o Senhor, glorificado e exaltado seja o Senhor, Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Realmente, que haja um movimento em nós, menos de nós e mais do Senhor. Que o Senhor compartilhe conosco o seu amor pelas almas, né? A paixão dele pelas almas, amém? Que tenhamos realmente o coração da noiva de Cristo. Aleluia. Vamos cantar esse hino para honra e glória do nome do Senhor, amém? Vamos bailar na presença de Deus. O teu amor me fascina, mexe com meu coração, enche-me de alegria. Aleluia. Quero que venha o teu reino, tua bandeira levar, ver as nações se prostrando para ti. De novo. O teu amor me fascina, Mexe com meu coração, enche-me de alegria, sem mim uma paixão. Aleluia, que teu Espírito venha trazer o seu reino sobre nós. Quero tua bandeira levar, ver as nações se mostrando para ti. Meu coração será sempre teu. Quero viver só pra te amar, desfrutar do teu amor. Sente teu calor. Aleluia. O Fábio falou na sua palavra que Jesus estava entre os seus. Então há um alerta nisso. Há uma advertência. Porque nós aqui estamos entre os nossos.
esse amor que eu tenho pela Débora, que eu tenho pela Rosângela, que eu tenho. É sobre isso que ele fala. Amai-vos uns aos outros, cuidai um dos outros. Aleluia. Que possamos nos fascinar com esse amor e buscar ele cada vez mais. Amém? Cante agora. Cante agora. Cante para a honra e glória do Senhor. Diga comigo, diga. O teu amor me fascina. Ele mexe com meu coração. Enche-me de alegria. Enche-me uma Quero que venha o teu reino. Ver as nações se prostrando para ti. Meu coração será sempre teu. Quero viver. Aleluia, eu quero te amar até o céu. Aleluia. O teu amor me envolver em teus braços, sente teu calor. aleluia. Só igreja, meu coração. Seu coração é dele. O seu coração é dele, é só dele. E desfrutar do teu amor, me envolver, aleluia, meu coração será sempre teu. Quero viver. Aleluia. Desfrutar do teu amor. Sente teu calor, me envolver em teus braços, sente teu calor. Eu quero me envolver em teus braços, sente teu calor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar um minutinho? Só para eu trazer uns anúncios para vocês não ficarem de pé, tá bom? Léo, ou Amanda, enfim, se vocês puderem, 1 João 3,16, vocês podem me ajudar? Gente, eu vou revelar para vocês o meu versículo preferido em toda a Bíblia. Vocês já estão conhecidos desse texto, com certeza. Mas 1 João 3,16 diz exatamente isso. Olha, conhecemos o amor nisto, ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida ou a vida pelos nossos irmãos. Aleluia! E queridos, eu quero trazer um testemunho aqui. Os irmãos sabem que eu e minha esposa, nós fomos nomeados aqui para Jardim Primavera, faz quase um mês, daqui a alguns dias, essa semana vai fazer um mês. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós estamos muito felizes, porque nós estamos no meio de uma igreja que ama de verdade. Eu não estou falando de política não, irmãos. Não é demagogia não, é verdade. Os irmãos têm amor no coração. E estamos muito felizes por estar aqui, porque ao longo deste primeiro mês que eu estive aqui, irmãos, eu pude ver tantas atitudes de amor. Olha, tanta gente demonstrando amor de verdade, não apenas em palavras, que me deixou muito feliz. E eu espero aprender com os irmãos cada vez mais e amar os irmãos naquilo que eu puder e entregar a minha vida aos irmãos naquilo que eu puder também. Eu tenho 3 anúncios para fazer nessa noite. Eu vou deixar o melhor para o final.
para dar um suspense. Pode ser? O primeiro tem a ver com amor. O segundo também. Olha só, irmãos. Sábado que vem, nós teremos mais uma etapa do nosso mutirão abençoado dos homens aí, dos varões, que será, se não me engano, às 9 da manhã, é isso? 9 da manhã. Então você, homem, você, varão de Deus, de guerra, esteja convocado para estar aqui no sábado que vem, às 9 da manhã. Amém, irmãos? É homem, aqui tem homem, irmão. Aqui o negócio é brabo, aqui é bom demais da conta. Então esse é o primeiro anúncio, irmão. O segundo anúncio é para toda a igreja. Nós teremos no domingo que vem o nosso almoço. O almoço que os irmãos já sabem que tem ajudado a custear o som da igreja. Então é muito importante a colaboração dos irmãos, né? Os irmãos do conselho local, aí, os líderes de departamento, os membros do conselho local, já sabem o que cada departamento vai doar nesse almoço. Então, vocês procurem o seu diretor, seu líder, seu conselheiro, para que possa ser feita essa doação. E você, meu irmão, minha irmã, você pode também ajudar, primeiro, comprando o almoço e, segundo, vendendo também. Chega naquele seu vizinho, na maior cara de pau que existe, e fala: meu querido vizinho, você quer comprar um almoço lá na igreja? E aí você pode, no máximo, ouvir um não como resposta, irmão. Mais que isso não vai passar, tenho certeza. Não vai ser pior que isso. Então, abençoa a igreja aí, comprando o almoço e vendendo também. Amém, irmãos? Eu falei que o terceiro anúncio, na minha opinião, é o melhor. Perdão, irmãos, no mutirão do almoço, esse é melhor. Eu tenho uma notícia para os irmãos, queridos. Na quarta-feira, estará de volta, aleluia, nosso pastor Eli Bastos e a nossa irmã Vereni. Podemos ouvir um glória a Deus? Aleluia. Os adolescentes estão aí, podemos ouvir um uhul? Uhul! Glória a Deus. Irmãos, eu estou com saudade do pastor Eli, de verdade. Eu imagino como vocês também estão. E na quarta-feira ele já estará de volta, né? Nós continuamos aqui com os irmãos, mas o nosso pastor está voltando. Aleluia. E eu peço aos irmãos que os irmãos contem conosco, contem comigo, com a minha esposa, da mesma forma como os irmãos contam com o pastor Eli e com a irmã Vereni ao longo desses 2 anos. Viu, irmãos? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Para nós encerrarmos este culto, vou convidar a irmã Gisele Garcia, varoa de guerra. Vem cá fazer essa oração para encerrar esse culto. E você, irmão, já desde já, tenha uma semana abençoada. Ame ao próximo, faça o que você puder, para que as pessoas se sintam amadas, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Vamos orar para agradecer esse culto maravilhoso, né? Porque eu tenho certeza que, assim como Deus falou no meu coração, Ele falou no seu coração também. Que a gente possa meditar nessa semana, nessa palavra, né? Continuar meditando nela. Curve sua cabeça e eleve seu pensamento aos céus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero, Senhor Jesus, nessa noite te agradecer, meu Deus, por mais esse dia que o Senhor nos preparou, por podermos estar aqui na Tua presença, meu Deus, em comunhão com os nossos irmãos, meu Pai, meditando na Tua palavra, elevando a Ti, Senhor, a nossa adoração, Senhor Jesus. E eu te peço, meu Deus, que tudo que foi falado aqui, cada louvor, meu Deus, cada palavra, cada mensagem, cada testemunho, meu Deus, possa testificar, Senhor Jesus, e cair no coração, Senhor Jesus, dos Teus filhos, meu Pai, uma terra fértil, meu Pai, e que eles possam se lembrar durante essa semana, Senhor, tudo que foi falado aqui, eles possam meditar, eles possam crescer, Senhor, mais e mais, Senhor Jesus Cristo, em conhecimento, Senhor Jesus, da Tua palavra, meu Deus. Que essa palavra, Senhor Jesus, que, Senhor, que desceu do céu aqui, Senhor, primeiramente ao coração do nosso irmão Fábio, meu Pai, e depois veio até nós, meu Pai, que, Senhor Jesus Cristo, possa, meu Deus, ser uma semente viva, meu Pai, e que no momento oportuno, meu Deus, ela venha ser lembrada, Senhor, na mente dos Teus filhos, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, e eu te peço, meu Deus, que, Senhor, ao retorno dos Teus filhos, o Senhor possa estar com eles, Senhor, que os Teus anjos estejam guardando, meu Deus, acampados ao redor dos Teus filhos, e que eles voltem em paz, e que eles tenham uma noite tranquila, Senhor, e que continuem sendo cuidados pela Tua mão poderosa, como até foi aqui, Senhor, neste dia. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Recebam a bênção, queridos, que a graça e o amor de Deus, nosso Pai,
A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de todos aqueles que aguardam a segunda vinda de Jesus para buscar a sua igreja, hoje e para sempre. Amém e amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Glória a Deus. Vão em paz, queridos, em nome de Jesus.